Aleluia. Aleluia. Você está animado em Deus? Você está alegre? Você sabia que a alegria é um fruto do Espírito? E não é determinada pelas circunstâncias externas, mas é algo que existe por dentro. Então, independente da situação, independente do que o mundo diga, independente do que as notícias mostrem para você, você é alegre, porque você tem a alegria do Senhor dentro de você. Amém? O tema dessa noite é ativando o poder criador. Diga, ativando o poder criador. Para falarmos de criação, nada melhor do que irmos para o início de tudo, para Gênesis. Então eu vou te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Gênesis é bem difícil de achar. Você passa a capa, né? Aí vai passar o índice e vem Gênesis 1. Lá em Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente para um pouquinho aqui. Então, no princípio, eu vi um estudo muito interessante outro dia sobre isso, falando sobre esse no princípio. Ele fala que quem é o início de tudo é Jesus, e Jesus é a palavra. E ele vai para o hebraico, o professor lá, ele foi para o hebraico, fez um passeio bem profundo na Bíblia, e ele mostrou que esse no princípio também podemos entender que é em Jesus. E no início de tudo, Jesus, todo o mundo foi criado. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ele não diz aqui a terra foi criada sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma, não cria nada vazio. Tudo que ele cria, existe um propósito. Antes de ser criado, já existe um propósito. E Deus não cria o caos, Deus não cria a bagunça, Deus não cria nada desordenado. Então, entende-se que do versículo 1 para o versículo 2, há um intervalo de tempo muito grande, onde no princípio ele criou tudo perfeito, ele criou tudo abundante, tudo funcional, tudo estava lá no princípio, mas algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, que não sabemos precisar o tempo que levou de um versículo para o outro. Estima-se também, acredita-se, que possa ter sido a queda de Satanás. Quando a gente estuda a história, a gente vê que houve um período em que existiam dinossauros sobre a terra, existiam animais, e algo aconteceu que destruiu a possibilidade de vida. Então pode ser que desse versículo 1 para o versículo 2 isso aconteceu. Algo aconteceu na terra que destruiu a vida, que fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. E ele continua no versículo 2 dizendo: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Guarda essa informação. Havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí ele vai começar, a partir do versículo 3, a nova criação. Nós podemos entender que houve uma criação primária, e aqui ele começa a criar tudo de novo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E aí ele começou a organizar as coisas, e começou a criar as coisas através das suas palavras. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E a luz se formou, e ele fez separação entre a luz e as trevas. E ele chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus, versículo 6, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim ele vai continuar. E você vai ver várias e várias vezes ele dizendo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. O que eu entendo? Quando Deus faz algo, ele estabelece um princípio. E qual o princípio estabelecido aqui? O princípio que existe um poder criativo, que existe um poder criador nas palavras que Deus profere. Quando ele disse,
a terra estava um caos, estava vazia, estava bagunçada, o Espírito se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E ele começa a dizer e as coisas acontecerem. Dizer e as coisas acontecerem. Então ele estabeleceu um princípio. Existe um poder nas palavras. Aquilo que ele queria que passasse a existir, aquilo que ele queria que fizesse acontecer na criação, ele dizia e as coisas começavam a acontecer. Vai guardando essa informação que a gente vai construir algo aqui. Lá em Gênesis 1, 26, você vai pular alguns versículos. Vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando no Velho Testamento ele se refere a Deus, sem dizer que é o Espírito Santo ou o Filho de Deus, ele se refere ao Pai. Mas nesse caso, quando ele diz façamos, a palavra aqui é Elohim, que quer dizer a junção do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então façamos, ele fez uma reunião, ele estava fazendo as coisas acontecerem através da sua palavra, e aí ele diz, também disse Deus, ou seja, até para criar o homem, que ele criou com as suas mãos, mas ele disse antes de gerar. Antes de fazer com as próprias mãos, ele ativou o poder criador com as suas palavras. E diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse conforme a nossa semelhança, vai guardando isso. Quer dizer que ele opere como nós operamos. Então a gente volta. Deus pegou a terra que estava um caos e começou a organizar e criar tudo que ele queria através de suas palavras. Aí ele vai e cria o homem conforme a sua imagem e ele diz que ele opere como nós operamos. E como nós operamos? Chamando à existência coisas que não são e elas passam a existir. E ele continua dizendo, tenha ele domínio. Domínio, ou seja, ele deve dominar, ele deve estar por cima sobre todas as obras de nossas mãos. Quando ele criou o homem, ele já tinha criado tudo que era necessário para que houvesse vida abundante na terra. Depois de criar tudo, ele criou o homem e disse, tenha ele domínio. A palavra para domínio, que vem do latim dominus, dominus é uma palavra que dela saem várias outras palavras que são muito comuns para nós. A palavra dom é a palavra Senhor. Então a gente ouve alguns antigos, Dom Pedro. Então o Senhor Pedro, o dom é Senhor. O domínio é que o Senhor vai ter domínio. Se você pegar, por exemplo, domicílio, a palavra domicílio vem a moradia do Senhor, a moradia do dono. Domingo vem do dia do Senhor. Curiosidades sobre essa palavra dom, sobre essa palavra Senhor. Então o domínio quer dizer ele será Senhor sobre tudo. Ele vai operar como nós e ele vai ser Senhor sobre toda a nossa criação. Então Deus estabeleceu que existiriam palavras que o homem poderia falar e o homem ativaria esse poder criador que o próprio Deus tem. Quando Deus criou o homem, depois ele formou o homem e ele soprou o fôlego de vida dentro do homem. Quando ele soprou, ou seja, o que havia dentro dele passou para dentro do homem. Então o homem passou a ser um ser vivente e carregar o Espírito de Deus e o poder criador de Deus dentro de si. Vai pegando isso aí. O homem passou a ter esse poder de criar as coisas através das suas palavras. E quando a gente vai estudar física, eu estudei música há alguns anos, durante a adolescência, não aprendi a tocar nada, mas eu estudei, durante um tempo. Na época, a intenção era aprender teclado. Aí comprei um teclado, fazia as aulas, ainda tocava assim um pouquinho, mas o meu professor era muito bom, ele tocava na Orquestra Sinfônica do Recife. E a gente aprendeu toda a história da música, todos os períodos da música, aprendeu a fazer partitura, escrever partitura, ouvir músicas e identificar os instrumentos que estavam ali tocando. Então eu desenvolvi um pouco de ouvido para a música por causa desse período. E uma das coisas que a gente aprendeu estudando música é que o som ele se propaga em 3 meios diferentes. Através do gasoso, através do ar, através do líquido e através do sólido. Sendo que através do sólido
ele se propaga mais e melhor. Ele consegue ir mais distante através do sólido. Inclusive, períodos que estavam em guerra, países que estavam em guerra antigamente, às vezes se colocava os ouvidos no chão para ouvir se o outro exército inimigo ele estava se aproximando, porque a movimentação pelo sólido eles conseguiam identificar. Tamanha era a propagação do som através do sólido. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Você vai entender onde a gente vai chegar. A matéria, a gente pegar tudo que é matéria, a física diz que a menor parte da matéria é o átomo. E o átomo é formado basicamente por prótons, nêutrons e elétrons. Ou seja, é uma energia que ela fica circulando dentro do átomo. Se a gente pegar qualquer parte de matéria e for dividir, e for com um microscópio mesmo, aumentar muito, a gente vai chegar lá no final e vai ter átomo, que forma essa matéria. E o átomo, ele vive em movimento. Mas ele é tão pequeno que a gente vê isso aqui sólido. Mas se a gente pegar e olhar isso aqui bem lá no fundo, bem lá, bem ampliado, a gente vai ver que existem espaços. Só que se descobriu também que o que sustenta o átomo, ou seja, existe algo menor do que o átomo, que são partículas sonoras, que são partículas subatômicas. E aí quando a gente vai para a criação, Deus criou tudo falando. E aí a Bíblia também diz que ele sustenta todas as coisas pelas palavras do seu poder, pela palavra do seu poder. Ou seja, tudo é sustentado através de átomos, e os átomos são sustentados através de som. Ou seja, a ciência descobriu que a Bíblia estava certa em relação a tudo que foi criado, a tudo que existe até hoje. Alguns eles vão tentar florear para não assumir, não admitir que a Bíblia estava certa. Mas tudo que foi criado através dos sons. E os sons, como eu disse, eles se propagam através de 3 meios diferentes. E existe um efeito do som que a gente pode sentir. Aí eu queria chamar Charles, por favor. Do baixo, cadê Charles? Sumiu Charles. Alguém do baixo? O pastor, pode deixar, Ribeiro. Pastor desenrola aqui. Tem um pastor músico, é outra coisa. Então a gente vai perceber, por exemplo, o baixo, ele tem um som mais grave. E existem instrumentos que têm um som mais agudo. O som mais grave, se tu puder colocar bem forte aí o som, Ribeiro. O som mais grave, a gente consegue sentir. Você percebe que o som ele é produzido quando ele toca aqui, existe uma vibração. E essa vibração produz o som. Se esse som estivesse bem forte, aí por que eu estou dizendo forte? Eu estou falando de música, aí os músicos, se eu falar alto, eles vão me corrigir. Alto é o tom, então o mais agudo é mais alto, o mais grave é mais baixo. O mais forte é aquilo que a gente costuma dizer, o som está muito alto, na verdade ele está muito forte. Então quando o pastor faz o movimento aqui, a corda, chama de corda também não? Corda, né? Então a corda é porque é de aço, né? A gente entende que é. Então a corda, ela vibra e através da vibração da corda é produzido o som. Mas ao mesmo tempo, se vier um som externo aqui e bater aqui, a corda também ela vai vibrar e vai produzir outro som. Se a gente olhar os alto-falantes, quando o som está acontecendo, ele mexe. E se a gente segurar, por exemplo, aqui tem uma proteção, não dá para segurar. Mas se eu segurasse, não houvesse a proteção, não teria como ser produzido o som. Porque o som é produzido através das vibrações. Ou seja, o som exerce um poder sobre a matéria. Você está entendendo? Quando o som é produzido, se você segurasse na cadeira e o som estivesse bem forte aqui, você ia sentir a cadeira vibrar. E você pode sentir quando eu falo mais grave, tum, 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 tum. Você percebe uma vibração maior. Principalmente se tivesse algo de madeira. Você segurando a madeira, quando tem um som mais grave, tum, você sente uma vibração maior. Preste atenção no que eu estou falando. Obrigado, pastor. Olha aí.
Já está se empolgando ele. Então, o som, ele produz um efeito sobre a matéria. E o meio pelo qual o som se propaga mais forte e melhor é sobre, de fato, o que é sólido. Ou seja, existe uma ligação entre o sólido, entre a matéria e o som. E quando a gente organiza esses sons, a gente consegue formar uma música. A música é o som organizado com melodia, com harmonia, com ritmo. A gente consegue produzir uma música. E a música sempre foi muito usada na adoração. Inclusive as notas musicais, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eles são inícios de um louvor. Todas essas palavras, o dó é o início de uma palavra de louvor. Toda a música ela foi criada num contexto de louvor. A Bíblia também, o primeiro livro que foi impresso no mundo e o que deu início à impressão de livros foi a Bíblia. Então, o mundo ele jamais pode negar a influência de Deus e da igreja sobre toda a produção no mundo. Então, a música foi criada na igreja, o louvor foi criado na igreja. Então, os sons, eles, quando organizados, podem formar uma música. E os sons também, nos sons existem códigos. Por exemplo, você está me ouvindo falar e está interpretando aquilo que eu falo. Enquanto eu falo, existe um código. Por exemplo, uma palavra. Uma palavra, eu estou na comunicação, a gente fala que isso é um código. E o seu cérebro, através do seu ouvido, vai captar esse código, vai decodificar e vai entender a mensagem. Então, eu passo uma mensagem, como você entende português, você me ouve falando, decodifica e entende aquilo que eu quero falar. Se eu disser, pastor, pega essa cadeira e traz aqui em cima. Eu disse algo para ele, ele entendeu aquilo que eu falei por causa do código e trouxe aqui para cima. Mas existem outros idiomas, inglês. Se eu não souber falar inglês e alguém fala comigo em inglês, então existe um código lá em inglês. Eu já pensei sobre isso, porque eu estou te explicando isso. Porque o nome de Jesus ele está acima de todo nome. E ao nome de Jesus todo o joelho vai se dobrar. Mas sabe que eu já fiquei pensando sobre isso? Se o nome de Jesus originalmente não era Jesus, é Yeshua. E por que quando eu digo Jesus, porque eu já tive muitas experiências de expulsar demônio de pessoas, porque quando eu digo em nome de Jesus sai, ele sai, se eu não estou falando o nome Yeshua, que é o nome que teria esse poder. Porque em cada idioma existe um código. E aquele código ele se refere a algo. Então quando eu falo Jesus, me referindo a Jesus, a Yeshua, eu estou no meu coração crendo que é Jesus. E eu criei um código em cima daquilo. Então aquilo que eu falo tem um poder por causa do código do que eu entendi sobre aquilo. A gente vai entender tudo isso, a gente está construindo algo. Tem um pouquinho de calma que a gente vai chegar lá. Aí quando a Bíblia diz que quando a gente crê com o coração e confessa com a boca, primeiro eu criei e confessei com a boca que Jesus morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna. Ele fez isso por mim. Quando eu creio e eu confesso, eu gero um poder através da minha palavra. Porque eu confessei. Então o poder de Deus de me salvar, ele entra em operação a partir do momento que eu confesso. A partir do momento que eu falo algo, aquilo entra em operação através do reino do Espírito e faz uma diferença na minha vida. Sendo que nós somos seres espirituais. Nós fomos criados em Deus, nós fomos criados nele, nós fomos gerados nele e fomos feitos do pó da terra. Ele nos formou lá, mas ele nos criou nele. Nós passamos a ser seres viventes através da habitação do Espírito Santo dentro de nós. E ele nos criou e disse, viva, opere como eu opero. Por que eu construí tudo isso? Para a gente entender que as palavras, elas geram um poder no reino do Espírito. Isso já foi constatado cientificamente. Aquilo que eu falo, ele gera algo, ele gera uma mudança. E aquilo que a gente quer viver, já foi estabelecido um princípio. A gente precisa chamar a existência. A gente foi criado em Cristo para operar como Ele. Fomos criados em Deus para operarmos como Ele. Tudo aquilo que a gente quer viver em nossas vidas, a gente precisa falar aquilo que a gente quer viver. E as nossas palavras, elas vão para o reino do Espírito e criam uma nova realidade para nós. Elas transformam uma realidade existente em uma nova realidade por causa das palavras que nós falamos. A Bíblia diz que o justo, ele viverá da sua fé. O que é a fé? É a certeza de algo que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo.
Ou seja, eu não me apoio nos meus sentidos. Eu me apoio naquilo que eu creio que está acontecendo. Eu me apoio naquilo que eu não consigo ver, mas eu creio que está acontecendo. E como eu vou gerar essa transformação através da fé? Através das minhas palavras. Quando eu falo algo, algo está se movendo no reino do Espírito e no reino natural da matéria. Ribeiro, coloca aquele vídeo, por favor. Eu peguei um vídeo, fizeram um experimento de ressonância. Existem vários experimentos, mas eu achei esse, que é curtinho, e eu queria mostrar para vocês um experimento simples de um som sobre uma placa, uma matéria, e você vê que quando o som é produzido através das vibrações, as partículas começam a se organizar em uma forma, em um formato específico. Quando ele passa isso, começa a produzir um som. E tudo começa a se organizar em formas. E aí tem vários experimentos sobre isso. Tem experimentos sobre isso na água. A água, ela muda o seu formato. Se for água congelada, já fizeram um experimento onde falavam palavras de bênção para a água congelada e os cristais tomavam uma forma específica. E quando falavam palavras de maldição para outra porção de água, aquela porção tomava formatos ruins. E aqui a gente consegue ver, apenas sons produzidos, ela começa a vibrar e começa a organizar tudo em formas específicas. Por que eu quis te mostrar isso? Para você ver na prática o quanto a matéria ela é alterada por causa dos sons. Então a gente precisa vigiar daquilo que a gente vai falar. A gente precisa vigiar aquilo que a gente vai ouvir. A gente precisa vigiar dos ambientes onde a gente vai estar submetidos para ouvir coisas desses ambientes. A gente precisa vigiar sobre as músicas que a gente vai ouvir e reproduzir no nosso carro, na nossa casa, no ambiente em que nós vivemos. As músicas, elas são sons organizados, com ritmo, com melodia e com harmonia. E isso vai produzir efeitos sobre a matéria. E alguns experimentos feitos na água, eles constataram grandes diferenças. Teve um cientista que ele pegou 3 potes e colocou arroz nesses potes e colocou água, de forma que o arroz ficasse submerso por essa água. E para um pote ele dizia obrigado. Para outro pote ele dizia algo ruim para aquele pote. E o outro pote ele simplesmente ignorava. Depois de um mês, aquele pote que ele dizia simplesmente obrigado, ele começou a fermentar e produzir um cheiro muito agradável, o arroz que estava ali. O outro arroz do pote que ele falava palavras ruins, começou a ficar escuro e começou a cheirar mal. E o outro que ele ignorou começou a mofar. Então, um experimento tão simples, só dizer obrigado para algo onde existia água e aquilo começava a ser transformado. Você sabe que o nosso corpo ele é 70% água. Então, se nós não fôssemos da fé, a gente só fosse natural, eu poderia explicar para você que falar palavras de bênçãos, que ouvir músicas boas vão ajudar na saúde do teu corpo. Mas a gente é da fé. Então a gente sabe o poder que existe por trás disso. Então não é apenas cientificamente, mas é através da fé. Nós cremos e nós sabemos que aquilo que nós chamamos à existência vai se manifestar. Aquilo que nós falamos, a gente vai viver. Aquilo que nós cremos com o coração e nós confessamos com a boca, gera um efeito que vai mudar as coisas ao nosso redor. Então não se conforme com a situação que você está vivendo hoje. Use as suas palavras, o poder criador que Deus colocou dentro de você para mudar a matéria ao seu redor e trazer para você tudo aquilo que você precisa. Aí o mundo cria muitas teorias sobre isso. Existe um livro, The Secret, O Segredo. Ele fala sobre fé, cientificamente, digamos assim. Ele diz que existe um poder nos pensamentos que gera uma vibração. E essa vibração vai atrair para você as coisas. É fé. É o que está na palavra. A palavra já falou disso há muito tempo.
E muita gente teve suas vidas transformadas por aplicar os princípios descritos nesse livro. Mas só que tem um livro bem mais antigo que já fala sobre isso. E a gente tem esse livro com a gente todo dia. E a gente precisa usar desses princípios para fazer a diferença em nossas vidas. Eu ter esse conhecimento e não fazer nada com isso não vai mudar nada. Eu me lembro que há um tempo, eu comecei a ouvir algumas pessoas falando sobre finanças e eu comecei a baixar o meu padrão. Eu disse, eu posso viver com menos. Existe um pensamento, uma linha de pensamento de minimalismo. Viva com o mínimo que for necessário. Então eu comecei a pensar sobre isso. Eu disse, eu não preciso ter casa própria, porque eu posso investir o dinheiro com a renda, eu pago o aluguel, fico livre. Eu não preciso ter um carro, eu ando de Uber. Então eu já tive carros muito bons, mas não, eu não preciso mais ter carro. Eu ando de Uber e aí o meu custo vai ser muito menor, que eu não vou pagar IPVA. E comecei a criar teorias sobre isso. Mas depois Deus falou comigo sobre isso. Se você pode possuir tudo aquilo que você quiser possuir. Você pode ter tudo aquilo que você chamar a existência. Então eu disse, por que eu vou baixar o meu padrão se o meu Deus, o meu Pai é o dono de tudo? E eu posso acessar tudo. Então eu voltei a crer para algumas coisas que eu cria em outros tempos. E eu deixei de crer, deixei de chamar a existência, deixei de gerar fé sobre aquilo. Então por mais que aquilo estivesse disponível para mim, porque eu não estava gerando fé sobre aquilo, aquilo não estava se manifestando na minha vida. E aí, há algum tempo, alguns meses, eu comecei a gerar fé para um carro específico. Inclusive a cor do carro. Inclusive o modelo do carro. E eu disse, eu quero um carro assim. E eu comecei a assistir vídeos. Às vezes, antes de dormir, eu colocava o vídeo, até mostrava a Adriana. Eu disse, amor, por aqui. Aí no vídeo, o celular filmando, né? Quem filmou ia se movimentando assim dentro do carro. Aí eu fazia como se fosse eu mesmo filmando. Movimentando assim, eu disse, ó para aqui. Ó para aqui, amor, como é bonito. Aí eu ficava girando assim com o carro. Girando com o celular, como se eu estivesse filmando o carro. E na minha cabeça, eu estava lá filmando o carro. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Já se manifestou, meu irmão. Mas imagina se eu ficasse com a mesma mentalidade que eu estava. Não, eu não preciso ter isso. Não, eu não quero ter isso. Não, porque isso aqui está bom. Não, porque... Meu irmão, o teu pai é o dono de tudo. Você pode pedir a ele. E ele vai te dar. Ele deu o próprio filho, que era o melhor que ele tinha. Porque ele não vai dar graciosamente todas as coisas. Ele anseia por nos dar as coisas. O meu pai, natural, é alguém muito generoso. Então eu evito falar para ele que eu quero algo, porque ele vai querer me dar. E quando às vezes ele vai me dar algo, às vezes, não pai, não precisa. Porque eu sei que algo está saindo da vida dele para vir para a minha vida. Entende? Ele tem uma quantidade de recursos. Quando ele me dá algo, algo está saindo da vida dele e vindo para a minha vida. Só que às vezes a gente coloca essa mentalidade e coloca no nosso Pai Celestial. Não, Senhor, não precisa não, me dá isso não. Não, não falta nada para ele não. Tudo que ele te der, ele vai continuar sendo dono de tudo. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa muito generosa, ele não é cristão. Ele disse, rapaz, toda vez que eu ajudo alguém, toda vez que eu vou lá e ajudo alguém que está precisando de alguma coisa, rapidamente chega algo para mim. Outro dia eu ajudei uma pessoa, eu disse, Deus, não me dê nada não, por favor, não me dê nada. E ele me deu. Eu disse, rapaz, você não precisa dizer a Deus para ele não lhe dar nada não. Porque Deus não tem falta de nada, ele vai lhe dar, porque você ativou o princípio. Se ativou o princípio, você vai gerar algo para você. Só que existe um poder criador dentro de mim e de você através das nossas palavras. Experimente colocar isso em prática todos os dias da sua vida. Experimente acordar e dizer como vai ser o seu dia. E falar palavras de bênção para o seu dia. E chamar a existência as coisas para o seu dia, para a sua vida, para o seu trabalho. E isso vai se manifestar na sua vida. Eu estava falando aqui domingo sobre algumas experiências de trabalho que eu tive, de transferências, e coisas começaram a acontecer de transferência, e eu comecei a chamar a existência aquilo que eu queria viver, e eu vivo hoje profissionalmente exatamente aquilo que eu confessei. Só que tem coisas que eu vivi profissionalmente que eu não confessei.
porque foram muito além do que aquilo que eu havia confessado. Deus, ele pega as tuas palavras e ele vai criar em cima das tuas palavras. Só que o nosso Deus é um Deus abundante. Então aquilo que a gente fala, ele vai nos dar muito mais do que aquilo que nós falamos. Muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. E nós somos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, se nós nos unimos ao Senhor, nós precisamos expandir a nossa mentalidade para pensar igual a ele. Em Amós 3:3 diz: como andarão dois juntos, se eles não falam a mesma coisa, se eles não têm concordância? Como andarão dois juntos se não tiver concordância? Então, como eu vou ser um espírito com Deus, como eu vou andar com Deus, como eu vou manifestar na minha vida aquilo que Deus quer e que Deus tem para a minha vida, se eu não falo a mesma coisa que Ele? Ele diz: você é abençoado, você é próspero, você é abundante. Eu dei o melhor que eu tinha por você. Eu vou te dar tudo que você precisar. Você é nação santa, povo de propriedade exclusiva. E aí, como eu posso falar diferente e andar com Deus? Você entende que alguém que fala muito diferente de você, que pensa muito diferente de você, você tende a não andar junto com ela? Não, porque o lugar que ela gosta de ir, eu não gosto de ir. As coisas que ela gosta, eu não gosto. As músicas que ela gosta, eu não gosto. Então você tende a não andar junto. Mas quando você conhece alguém, já aconteceu com você conhecer alguém e a pessoa se parece muito com você e você gera uma conexão muito rápida com a pessoa, ela gosta das mesmas coisas, ela frequenta os mesmos lugares, ela tem os mesmos tipos de pensamento que você, então você se conecta com ela. Então já pensou em você se conectar com Deus dessa forma? Imagina o quanto Deus vai fazer na tua vida, de coisas que Ele quer fazer, coisas que estão prontas para acontecer na tua vida, e Ele só está esperando você falar, você chamar a existência, você usar a sua voz, o poder criador que existe dentro de você para gerar transformações. Ele só está esperando que a gente se posicione. Ele só está esperando que a gente ande de acordo com aquilo que Ele quer que a gente ande. Abre lá em Provérbios 18, 21. Se você puder anotar, grifar, riscar a sua Bíblia, grava essa parte aí. Provérbios 18, 21. Você achou? A morte e a vida estão no poder da língua. Diga: a morte e a vida estão no poder da língua. Então aquilo que você fala, você vai trazer a existência para a sua vida. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então aquilo que você quer viver, que você ainda não está vivendo, comece a chamar a existência. Comece a falar o que você quer ver. Comece a falar o que você quer viver. Porque o justo, ele viverá da sua fé. O justo, ele viverá pela fé. Você não se apoia nos sentidos, você não se apoia nos sentimentos. Você se apoia naquilo que você crê. Você se apoia na fé. 2 Coríntios 4:13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Lá em João 6:63, diz assim: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, existe vida nas palavras. Existe um espírito nas palavras. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. E como você vai crer? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então se alimente da palavra de Deus. Ouça tudo aquilo que vai te levar para mais perto da palavra de Deus. Ouça ministrações, ouça louvores baseados na palavra. Encha a sua mente com tudo que é bom, puro, agradável, de boa fama, que tem alguma virtude, como Paulo disse em Filipenses 4. Tudo que for bom, puro, agradável, de boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento. E aí o coração, ele vai ser cheio por essas coisas, e a boca vai falar do que está cheio o coração. Mateus 12:34 diz: a boca fala do que está cheio o coração. Aí eu te pergunto, do que você está enchendo seu coração? Do que você tem se alimentado?
Tem uma pessoa lá no trabalho. Não tem ninguém assistindo, não mandei o link para ninguém hoje. Tem uma pessoa no trabalho que, meu Deus do céu, como é uma pessoa difícil de lidar. Ela pega coisas assim, simples, que acontecem, e ela gera um problema em cima daquilo. Por exemplo, essa cadeira está fora do lugar. Por isso que o Brasil não vai para frente. Por isso, olha para aqui que bagunça. Olha o que fizeram. Aí vieram consertar e deixaram a cadeira, ó, ficou uma marca ali onde mexeram para consertar. Agora a pessoa vem trabalhar, não faz bem feito, faz com má vontade, aí fica. Mas isso assim, ela rende 2 horas em cima disso. 2 horas em cima disso. Aí o que é que eu faço? Eu saio de perto. Porque se eu for entrar em discussão, se eu for falar sobre aquilo, ela não está pronta para ouvir. Então, outro dia alguém falou, não reclame não, rapaz, porque você atrai para a sua vida aquilo que você reclama. Eu reclamo sim, porque o Brasil está desse jeito, porque as pessoas não reclamam, que as pessoas não falam, se submetem ao que acontece, por isso que o Brasil está desse jeito, eu falo, porque eu tenho coragem de falar. Os outros que não têm coragem, aí provoca a gente, sabe? Os outros que não têm coragem, fica calado, mas eu falo. Aí Aí eu cheio de respostas para dar, cheio de argumentos, para os argumentos dela. Mas eu tenho o fruto do Espírito em mim, que é paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, amor, alegria. Mas as obras da carne são conhecidas e são ira, tudo maledicência. Então, você decide o que você vai manifestar na sua vida. Do que eu vou me encher? Se eu me encher da palavra, eu vou pender para o que é espiritual. Se eu me encher dessas coisas, eu vou pender para o que é carnal. Então, se eu quero falar certo, eu preciso ver certo, eu preciso ouvir certo, eu preciso estar no ambiente certo. Então, eu vou começar a gerar essas coisas, porque a minha mente ela começa a se expandir para algumas coisas, quando eu começo a submeter a minha mente a alguns tipos de conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Então eu começo a expandir o meu entendimento. Então Deus é bom. Então Deus quer curar. Sabe que muita gente está em leitos de hospitais, crendo que foi Deus que colocou elas lá? Muitas vezes a gente ia orar, a gente fazia parte do evangelismo nos hospitais, e a gente ia orar pelas pessoas, e às vezes a gente encontrava alguém crente. Aí a pessoa dizia, eu estou aqui porque eu desobedeci a Deus. Deus me colocou no leito para me tratar. Como eu vou orar por uma pessoa dessa? Me diz. Se foi Deus na cabeça dela que a colocou naquele lugar, aí eu vou pedir para o mesmo Deus para tirar? Teve uma irmã que foi interessante. Uma irmã não, ela não era cristã. A gente foi, perguntou se ela tinha Bíblia, tudinho, orou por ela. Ela disse, eu tenho. Aí ela disse, está aqui comigo. Aí pegou a Bíblia. Ela disse, inclusive, quando eu estou angustiada, eu leio. E me ajuda muito. Eu disse, amém, mas a senhora gosta de ler o quê? Ela disse, olha, quando me entregaram essa Bíblia, a pessoa que me presenteou, a pessoa tinha escrito aqui, né? Sempre que estiver angustiada, precisar de um alívio, leia esta palavra e Deus vai te ajudar. Aí ela disse que abria, aí lia isso. Sempre que estiver angustiada e precisar de ajuda, leia esta palavra e Deus vai te ajudar. Disse, meu Deus do céu. Tudo que ela precisa está aqui. Ela está lendo só o que está no final. A pessoa quer dizer a ela, né? Leia a Bíblia. Ela entendeu que era para ler essa frase que a pessoa disse. Ou seja, as pessoas estão perecendo porque falta para elas o conhecimento. Então você expande a sua visão, você expande o seu entendimento, você passa a gerar fé, porque você entendeu. Eu não tenho como crer para a cura se eu ainda não entendi que essa é a vontade de Deus. Eu não tenho como crer para crescimento se eu ainda não entendi que essa é a vontade de Deus. Eu não tenho como crer para prosperidade se eu ainda não entendi que essa é a vontade de Deus. Então eu entendi, expandi meu conhecimento. Expandi meu conhecimento sobre o poder das palavras. Eu sei que aquilo que eu falo está criando algo no reino do Espírito que vai se manifestar no reino natural. Ou seja, agora meu entendimento foi expandido, eu posso chamar a existência essas coisas. Eu gosto muito da história de Josué, lá no capítulo 6. Vou pedir para você abrir lá, capítulo 6, versículo 1. Josué estava com o povo
e eles estavam precisando tomar Jericó, que Deus havia dito para eles que entregaria Jericó. Só que Jericó, existem alguns historiadores que entendem que Jericó era uma base militar, não era apenas uma cidade, era uma base militar. E as cidades, elas eram fortificadas, existiam muros que protegiam toda a cidade. Se você olhar um presídio, por exemplo, você vê altos muros e vê algumas guaritas, onde ficam policiais para tomar conta. Aquela guarita, ela tem uma visão, né, ampla desses muros para que ninguém invada. Então, nesses períodos, era dessa forma também. Existiam fortificações e as pessoas ficavam lá para não deixar que ninguém invadisse. Só que não era simplesmente uma cidade. Tudo que tinha dentro eram militares. E aí Deus diz, está lá em Josué 6, diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Queria já chamar o louvor. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Ou seja, vocês vão pegar os homens de guerra, vocês vão circundar a cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. E aí no versículo 4 diz, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. A arca representava a presença de Deus. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Você vê, eles vão rodear, mas quem vai à frente são sacerdotes que vão tocar a trombeta. Você vê a presença do som novamente para gerar algo. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aí no versículo 20, eu pedi para você pular para lá. Eles já fizeram tudo isso. Aí no versículo 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então você percebe que aqui Deus deu uma instrução. Vocês vão rodear a cidade, e quando tocar a trombeta, vocês vão ouvir a trombeta e vocês vão dar um grito. E quando vocês derem esse grito, os muros vão cair. Imagina alguém, naturalmente, pensando sobre isso. Então a cidade é fortificada, é uma base militar, eu vou para lá, e a gente vai rodear, e a instrução é, depois que a gente rodear, a gente vai dar um grito, e vai cair. Vai tocar, vai dar um grito, vai cair. Tá bom. Eles foram. Quando eles deram o grito, as muralhas caíram. Você percebe que Deus poderia fazer com que aquilo acontecesse de outra forma. Mas ele disse, vocês vão dar um grito. Você percebe que o grito em si, ele não era suficiente para derrubar as muralhas. Mas o poder de Deus, ele pega junto com uma ação nossa. Deus, ele quer fazer, mas ele espera de mim e de você uma ação. E aí quando a gente se move, ele vai mover o poder dele para gerar aquilo que a gente está querendo gerar. Amém? Você sabe que essa igreja está pequena para a gente. Você sabe que a gente em breve não vai mais caber aqui. E sabe qual é o poder gerador do crescimento aqui dentro? Está na minha e na tua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. E a gente vai falar algumas palavras hoje. Você entendeu que existe um poder nas suas palavras. Aquilo que você fala gera algo no reino do Espírito. Josué aqui, ele recebeu uma instrução clara. Vocês vão rodear a terra. Vocês vão rodear aquele lugar que eu já entreguei. Ele diz aqui que o Senhor já entregou. Ele não disse, depois que vocês fizerem, eu vou entregar. Ele disse, eu já entreguei.
Vocês vão fazer algo e vão receber aquilo que eu entreguei. Você percebe que toda a bênção que Deus tem para a tua vida, ela já te foi entregue? Tudo que é necessário para uma vida abundante, para uma vida plena, já te foi entregue, já me foi entregue. O que é que eu preciso? Pegar essas coisas. E como é que eu pego? Chamando a existência. Como é que eu pego? Usando as minhas palavras. Como é que eu pego? Tendo atos de fé. Mesmo sem ver. Eu posso dizer, existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo, eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível. Traz respostas de lugares por onde eu nem imagino. E você sabe que existem recursos chegando para essa igreja, para financiar a expansão dessa igreja, para financiar o crescimento da tua vida, o teu crescimento profissional. A gente precisa que isso aqui cresça para caber tua família aqui dentro. Com base nesse conhecimento, com base nessa verdade, sabendo que aquilo que você fala, você está chamando à existência, está trazendo resultados. A gente vai confessar algumas coisas. Você vai falar junto comigo. Amém? Aleluia. Se você tiver com a sua Bíblia ou celular correspondente, pega ela na tua mão. Levanta ela e diz assim: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou viver tudo que a Bíblia diz que eu posso viver. Eu creio que esta é a palavra de Deus. E ela gera transformação na minha vida. Eu estou avançando. Eu estou prosperando. Eu estou me santificando. E eu estou crescendo no Senhor. Eu declaro crescimento na minha igreja. Eu declaro salvação neste lugar. Eu declaro cura acontecendo abundantemente nesse lugar. Eu declaro transformação de vidas neste lugar. Eu declaro avanço, crescimento, rompimento, multiplicação nesse lugar, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir para você colocar a tua Bíblia na cadeira. E se você estiver crendo junto comigo, eu vou te chamar para fazer um ato que a gente vai se lembrar futuramente dessa noite. Eu vou te convidar a se espalhar nessas paredes e colocar as mãos nessas paredes, desse lado e desse lado. Pode ir se espalhando aí, de forma que dê para todo mundo colocar as mãos na parede. Quem estiver aqui atrás, coloca a mão para lá. Deus entregou Jericó e os seus valentes. Jericó estava rigorosamente fechada. Mas aí veio a palavra do Senhor e disse: circule a terra e dê um grito. E vai acontecer. Eu já entreguei para vocês
Todo o crescimento que é necessário para esse lugar já foi entregue para você. Já foi entregue para nós. E você vai repetir algo. Você vai dizer: eu ordeno, em nome de Jesus, paredes se alarguem, igreja cresça, crescimento aconteça. Eu chamo a existência. Eu declaro pela fé crescimento desse lugar. Muitas vidas chegando aqui. E nós tendo capacidade de recebê-los. Então, em nome de Jesus, paredes alarguem-se. Em nome de Jesus. E dê um grito. Aleluia! 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 Vai voltando para o teu lugar, mas celebrando, 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 porque você recebeu uma igreja maior. Aleluia! Algo aconteceu! Algo aconteceu! Algo aconteceu! Aleluia! Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas de impossível e das respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Siga só! Passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, diga, eu chegarei. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Sairei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Repita, eu chegarei. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou. E por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar. E por onde eu passar, eu quero ouvir esse povo maravilhoso. Abençoado eu sou. Onde eu passar, amado, saia do chão. Abençoado eu sou, abençoado ao sair, e por onde eu passar, continua.
abençoado eu sou. Aleluia! 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 Teve um tempo que eu não aguentava mais ouvir essa música, porque eu ouvi tanto. Mas eu cantava tanto essa música. Eu acho que eu colocava ela 3 vezes para tocar de manhã, tendo meu tempo de oração. Quando eu acabava de orar, o tempo que eu tinha me determinado a orar, eu abri a minha lista de confissões de fé que eu tenho no celular, que eu fui criando, que eu estou tendo que mudar muita coisa dessas confissões, porque tanta coisa se manifestou esse ano, que eu estou tendo que atualizar. Vai tocando aí, vai tocando aí. Que eu estou tendo que atualizar essa lista. Eu estava olhando aqui e está desatualizada, porque as coisas estão se manifestando numa velocidade tão rápida. Mas tão rápido, tão rápido. Às vezes parece, por muito tempo, pareceu que nada estava acontecendo. Por muito tempo pareceu que nada estava acontecendo. Mas aí de repente começou a acontecer uma coisa depois da outra. Uma coisa depois da outra. Tudo aconteceu tão rápido. Aí alguém poderia olhar e dizer, não está funcionando não, rapaz. Para com isso. Para com isso. Mas eu estava lá, declarando a palavra, declarando a palavra. Declare a palavra, meu irmão. Declare a palavra. Ah, pastor, eu vou estar pulando, o senhor não sabe como é que está na minha casa. Eu vou estar pulando, o senhor não sabe como é que está no meu trabalho. Você não sabe pelo que eu já passei também. E quantas vezes chorando eu pulava e celebrava. Mesmo que o corpo dissesse não tem sentido. A mente dissesse não tem sentido. O corpo dissesse eu não quero fazer isso. Mas eu não sou movido pela carne. Eu não sou movido pelos sentimentos. É numa dançadinha dessa que o teu milagre chega. É numa dançadinha dessa que o jugo é despedaçado. Algo que você estava orando, que estava declarando, só faltava você se divertir. Porque se eu creio que eu recebi, imagina, alguém liga para você, Zó, você ganhou um carro. Isso aconteceu comigo esses dias. E aí te manda uma foto do documento do carro. Rapaz, tu tá indo para lá. Antes de chegar, tu já tá. Eu ganhei um carro. Eu recebi aquilo que eu queria. Então você se alegra antes de você pegar. Porque você sabe que você já recebeu. Já é seu. Você sabe que a fé é isso. Eu danço por aquela pessoa que eu tô crendo, para ela receber Jesus. E eu já comemoro. Aleluia! Eu danço por aquela promoção do trabalho. Tem promoção chegando pra gente aqui, viu? Tem crescimento chegando pra gente aqui no trabalho. Tem crescimento chegando. Existem ideias criativas sendo derramadas na vida de pessoas também, para se moverem de acordo com essas ideias que Deus está trazendo, para gerarem coisas que vão trazer grandes recursos para a sua vida. Mas se lembre, quando essas ideias vierem e se manifestarem, que já foram liberadas, eu não estou falando isso para te animar, já foram liberadas, você precisa se mover de acordo com isso, porque a ideia, ela não gera renda nenhuma. A ideia não gera renda, mas é você aplicar essa ideia que vai gerar renda. Gera renda, gera transformação na vida de pessoas, gera mudanças. Porque um negócio, ele não gera apenas renda, ele resolve o problema de alguém. Fica ligado nisso. Ideias que vão resolver problemas de pessoas. E isso vai gerar para você grandes rendas. Mas se mova, se mova. Se Deus construiu uma estrada na tua frente para você chegar onde você quer chegar, você precisa caminhar por essa estrada para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Se a estrada estiver criada e você ficar parado, admirando a estrada e não se mover, não vai acontecer. Mas nós vamos nos mover. Amém? Então eu quero que você cante isso, mas não cante como alguém que está apenas repetindo.
está cantando hoje, vai cantar mais. Porque isso não é para te alegrar apenas. Te alegra, né? Alegria é o fruto do Espírito. Mas isso é para gerar coisas no reino espiritual. Então declare pela fé. Declare pela fé. Abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair. Abençoado ao entrar e por onde eu... Diga, abençoado, amado, saia do chão. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair. E por onde eu passar. Diga, abençoado. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passo. Diga, eu chegarei. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa de quem? Ou eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou! Abençoado ao sair. Abençoado ao entrar. E por onde eu passar. Abençoado eu estou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Diga, existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas. Diga, existe um favor que abre e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que me acompanha. Por onde eu passo, o que você atrai? Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Diga, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, de quem? Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou Abençoado ao sair. Abençoado ao entrar. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair. abençoado ao entrar e por onde eu passar.
Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu vá, abençoado! Abençoado eu sou, abençoado ao sair. Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, diga abençoado! Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado eu sou. Então, povo santo, fica de pé, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite na tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua presença, obrigado por todas as instruções que o Senhor nos trouxe nessa noite. Nós te damos graças, despedimos cada irmão debaixo da tua poderosa paz, de volta para os seus lares, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus.